Putz, eu vou trazer uma pauta aqui, que é uma pauta, não chega a ser delicada, mas é um problema que nós temos neste país, que é o avanço das células neonazistas. E por que eu vou trazer isso? Porque nós tivemos mais um caso, né? Vou botar uma imagem aqui na tela. A gente teve mais um caso de apologia ao nazismo. E deixa eu só colocar aqui na tela primeiro uma imagem. Um pouquinho, já está indo, está aqui. Tá? Então, e vou ler aqui a nota para que a gente possa conversar sobre isso daqui. Deixa eu passar o Ricardo para baixo, que ele é melhor enxergado por vocês. Então, o que acontece, gente? Um adolescente em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi flagrado usando um traje repleto de símbolos nazistas em uma formatura do curso de medicina. Esse adolescente era irmão de uma das formandas. Na verdade, as duas irmãs dele. Tá? O traje incluía a cruz de ferro, como vocês estão vendo aí, né? Que é um distintivo militar que, embora tenha origens na Prússia, foi apropriado por Adolf Hitler. A cruz de ferro, que antes representava a bravura militar, passou a ser um ícone do nazismo, simbolizando a supremacia racial e aos crimes contra a humanidade do regime de Hitler. Além dela, o jovem, que ali está com o rosto nublado por ser um adolescente, né? O jovem tinha a águia estilizada no traje, a águia que ela é conhecida como Reichsadler, eu não sei falar direito, gente, tá? O alemão, que é um símbolo associado ao Terceiro Reich, e fez um gesto nazista, fez um gesto de Heil Hitler, esse jovem. O evento aconteceu em uma faculdade particular, que não teve o consentimento da organização, e a produtora do evento repudiou a atitude do jovem, afirmando que ele não estava com essa roupa. Ele foi para o banheiro e colocou essa roupa para a hora das fotos familiares, sem o conhecimento e o consentimento da produtora do evento. O adolescente comprou esse traje, segundo ele, pronto em uma feira. E aí agora que vem a questão aqui que eu quero propor a conversa, o debate com o Ricardo e até com vocês no chat. Ele alegou que não tinha intenção de fazer a apologia ao nazismo, tendo feito o cumprimento de Heil Hitler, utilizando um traje do Hitler com a cruz de ferro e com a águia. Ele não tinha intenção de fazer apologia ao nazismo, só disse que gosta de se fantasiar de personagens históricos e afirmou que pensou que aquilo ali seria só mais uma fantasia e que não percebeu a gravidade do ato. Agora vamos conversar aqui, eu, Ricardo, e eu quero a contribuição e a colaboração e a participação de vocês no chat. Ricardo, um adolescente ter uma fantasia, um traje completo de Hitler em casa, não te parece meio difícil que não haja o conhecimento e o consentimento dos pais? Essa é a minha primeira questão. A segunda questão, um adolescente que vai numa formatura de medicina e leva essa fantasia para colocar na hora das fotos, não te parece difícil de acreditar que os familiares, inclusive as formandas, não soubessem que ele ia fazer esse tipo de coisa? Tu tende a acreditar que foi apenas um engano de um jovem que o pai não sabia, a mãe não sabia, a irmã não sabia, ele não sabia da gravidade e ele só decidiu fazer para aparecer e não tem nada a ver com uma apologia ao nazismo, Ricardo. Vamos conversar a respeito, eu queria te ouvir um pouquinho. Decididamente não dá para acreditar, né, professor? Impossível. Impossível também porque foram verificar postagens desse garoto nas redes sociais e ele posta coisas de apologia ao nazismo. Não é só essa ocasião em que ele se fantasiou de nazista. Ele posta coisas, ele escreve coisas de apologia ao nazismo. E assim, me surpreende muito que os pais desse garoto não estejam numa delegacia respondendo por isso até agora. Sabe? Uhum. Parece que alguma coisa vai ser feita, mas assim, quando? Né? Esse tipo de coisa tem que ter uma reação imediata.
tem que ter uma reação imediata, porque é inaceitável qualquer tipo de apologia ao nazismo, ao fascismo. E esse argumento de que, eu não sabia, é o argumento frouxo, covarde de todo nazista, todo fascista. Na hora que você pega ele, lembra, Bolsonaro tomando copo de leite, e aí quando foi questionado, não, eu não sabia, não era isso, estava homenageando a pecuária de leite. Então, o Felipe Martins fazendo o White Power no terno, e aí quando é questionado, não, estava limpando a lapela do meu terno. Ou seja, eles são covardes, eles são medrosos, eles gostam de fazer a provocação, mas não conseguem admitir a provocação que fazem, porque são covardes, são frouxos. Isso é uma característica nata desse tipo de gente, ser covarde, né? Não admitir, não assumir as coisas que faz, porque quem acredita no que faz, assume. Quem acha que está certo, bate no peito e fala, fiz mesmo porque eu acho que está certo, eu acho que não tem problema nenhum. Quem faz e depois nega é simplesmente covardão, né? Covardão, e esse garoto, os pais obviamente tinham conhecimento, não dá, de fato, como você mesmo disse, um garoto de 13 anos, onde é que ele comprou essa roupa? Como é que essa roupa estava em condição de ser vestida, não estava amassada? Quem que lavou essa roupa? Quem que passou essa roupa para esse garoto vestir? Tu trouxe agora uma questão fundamental. Tu trouxe uma questão fundamental. Garoto, claro que não foi ele que fez isso, né? Ele comprou essa roupa onde? Pela internet, pessoalmente? Chegou com essa roupa em casa e ninguém viu? Óbvio que não. Óbvio que alguém viu. Óbvio que alguém tinha consciência disso. Eu até acredito, a única parte dessa história que eu acredito é que ele pode, de fato, ter levado essa roupa escondido para a formatura e vestido lá. Mas que essa roupa existe, que já estava na posse dele, que ele já tinha isso em casa, não há como dizer que os pais não tenham conhecimento. Agora vem a pergunta retórica, em quem será que essa família vota, né? Pois é, né? Em quem será? Que surpresa seria se a gente descobrisse que... são de Mossoró, são do Nordeste, né? Uma região tão diferente do Brasil, mas que ainda tem gente desse tipo, dessa estirpe, lá no estado nordestino. É muito triste ver isso. Agora, precisa ser combatido rapidamente. É o tipo de coisa que tem que ter uma reação enérgica, rápida e pesada, porque isso não pode continuar se espalhando. Enquanto isso continuar acontecendo e não tiver consequência para quem faz, consequência para os pais, no caso desse, que é de um menor de 13 anos, isso vai continuar acontecendo enquanto não tiver consequência. Então precisa ter uma reação muito rápida e muito forte das autoridades brasileiras. E eu estou vendo que rápida até o momento ela não está sendo, porque não aconteceu nada ainda. Daqui a pouco vão ser chamados numa delegacia para prestar um esclarecimento, não vai acontecer nada, vai ficar por isso mesmo. Isso não pode acontecer. Notícia de 2 horas atrás, para vocês terem uma ideia, por que agora começaram a se movimentar. Porque está aqui na tela, a vereadora Plúvia Oliveira, do PT, do Partido dos Trabalhadores, acionou o Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte para apurar o caso do adolescente que utilizou vestimenta e fez saudações nazistas em um baile de formatura do curso de medicina na Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança de Mossoró. O caso aconteceu no último sábado e viralizou nas redes sociais. Segundo a vereadora, a representação foi protocolada em conjunto com outros partidos políticos, movimentos sociais e professores. Na ação, o grupo pede a identificação dos envolvidos, a adoção das medidas cabíveis e a garantia de que práticas dessa natureza não sejam normalizadas. Aspas para a vereadora: apologia ao nazismo não é brincadeira, não é fantasia, não pode ser relativizada, é um crime previsto em lei que atenta contra a democracia, os direitos humanos e a memória de milhões de vítimas. O que aconteceu no baile de formatura da medicina da Facene é crime e precisa ser investigado e os responsáveis precisam ser punidos, acrescentou a vereadora. Segundo os organizadores, o adolescente foi ao evento como convidado de 2 irmãs que eram formandas. Ele estava acompanhado dos pais e no momento pontual da festa teria trocado a roupa, além do traje. O adolescente apareceu em vídeos fazendo a tradicional saudação nazista com o braço direito estendido, feita para reverenciar o então Führer da Alemanha nazista, Adolf Hitler. Mais informações, tal. Agora, mais uma coisa que não surpreende, né, Ricardo? Quem protocolou foi a vereadora do PT, do Partido dos Trabalhadores, né, Ricardo? E uma ação que deveria independer
da participação de um político. Deveria simplesmente as autoridades tomarem a providência imediatamente, sem que alguém tenha que provocar isso. Não é um crime que necessita de representação. Então o Ministério Público também está dormindo no ponto, teve que ser acionado por uma vereadora do PT para começar a agir, né? E o nazismo é crime, a apologia ao nazismo é crime, previsto no Código Penal, e a gente precisa de reagir de forma enérgica, repito, né? A gente está falando de uma família super abastada, nós não estamos falando de gente ignorante, de gente pobre, porque, olha só, a gente está falando de uma faculdade particular, duas filhas na medicina. Exatamente. Para quem não tem ideia, para quem está assistindo a gente não tem ideia, aqui no estado de São Paulo, um curso privado, particular de medicina, custa entre 13 e 15 mil reais por mês. Por mês. Por mês. Então a gente está falando de uma família que só de faculdade para as filhas paga 30 mil. Uhum. Então a gente está falando de gente que tem muita grana, que tem muito acesso à informação, que tem muito acesso a saber o que é certo e o que é errado, né? E está negligenciando isso. Esse garoto provavelmente também é um incel, provavelmente é uma apologista da violência contra as mulheres, né? E certamente tem outros defeitos de caráter além desse defeito de ser um neonazista. E tudo isso precisa ser combatido em cima das pessoas que são de fato responsáveis, porque, independentemente de qualquer coisa, é um garoto de 13 anos. Juridicamente, ele ainda não responde pelos atos dele, mas os pais têm que responder, porque é impossível que não tivessem conhecimento da existência dessa roupa. É impossível. E outra coisa, né, Ricardo, olha essa foto que eu coloquei na tela. A gente está com os pais abraçados no garoto com o traje. Porque se fosse uma coisa assim, ó, o menino foi no banheiro botar a roupa e voltou, e os pais fossem contra, dizer, não, volta lá e tira isso aí, o que é isso? Tira isso aqui. Se fossem neonazistas, mas daqueles que se escondem em casa na sua prática, fariam o mesmo. Para isso aqui, aqui não. Mas não, tiraram foto com o garoto. Ou seja, é o orgulho. Eu não sei se tu viu, se a comunidade aqui viu, mas eu assisti a série Adolescência. É sobre isso, cara. É sobre isso. Um menino dessa idade, mais ou menos, que é acusado, inclusive agora no Globo de Ouro, a série, vários estatuetas, né, que é acusado de fazer isso, de matar uma menina. É disso que estamos falando.